Olá, passaremos agora a estudar um pouco sobre fiscalização tributária. Bons estudos. O artigo 194 do Código Tributário Nacional estabelece que a legislação tributária, observado o disposto nesta lei, que é o CTN, regulará em caráter geral ou especificamente em função da natureza do tributo de que se tratar, a competência e os poderes das autoridades administrativas em matéria de fiscalização da sua aplicação. Isso significa que cada pessoa pública, através da legislação tributária, vai estruturar as carreiras dos fiscais e denominar também o cargo, estabelecer as competências, os poderes. O parágrafo único vem e diz que a legislação a que se refere este artigo aplica-se às pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive as que gozem de imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal. Vejam, todas as pessoas, quer sejam pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive aquelas que gozam de imunidade tributária ou isenção de caráter pessoal, estão sujeitas à fiscalização tributária. O artigo 195 do Código Tributário Nacional, ele trata dos limites da fiscalização e diz que, para os efeitos da legislação tributária, não tem aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais dos comerciantes, industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los. Então vejam que os comerciantes, né? Os industriais, os produtores estão obrigados a exibir mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais quando do procedimento de fiscalização. Mas também os fiscais eles só podem se ater a estes elementos, né? Não podem fiscalizar livros, arquivos e documentos que não tenham a ver com a atividade de fiscalização. O parágrafo único estabelece que os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram. Lembre-se que prescrição diz respeito ao prazo para a cobrança judicial do crédito tributário, que é de 5 anos a contar do momento em que se define o lançamento, em que ele se torna definitivo o crédito tributário. É prazo para propor a execução fiscal. Então, devem ser guardados até que ocorra o prazo prescricional, ok? Vale, em relação a este tema, destacar a súmula 439 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que estão sujeitos à fiscalização tributária ou previdenciária quaisquer livros comerciais, limitando o exame aos pontos objeto da investigação. O artigo 196 do Código Tributário Nacional prevê que a autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a conclusão daquelas. Ou seja, quando há o início do procedimento de fiscalização, será lavrado um termo de início deste procedimento. O parágrafo único estabelece que os termos a que se refere este artigo serão lavrados sempre que possível em um dos livros fiscais exibidos. Quando lavrados em separado, deles se entregará à pessoa sujeita à fiscalização cópia autenticada pela autoridade a que se refere este artigo. Aqui temos um esquema demonstrando a sequência dos atos na linha do tempo. Vejam, iniciando-se o procedimento administrativo tributário ou fiscal, né? Verificada a irregularidade pelo agente, haverá a autuação, emitindo-se então auto de infração ou notificação fiscal de lançamento de débito, sendo ele então notificado
para, no prazo de 30 dias, cumprir com a obrigação ou impugnar. Se ele pagar, vai extinguir o crédito tributário. Se impugnar, inicia-se a fase litigiosa do procedimento administrativo tributário, que é o processo administrativo tributário. No artigo 197, temos que, mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros, os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, os bancos, casas bancárias, caixas econômicas e demais instituições financeiras, as empresas de administração de bens, os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais, também os inventariantes, os síndicos, comissários e liquidatários, quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei designe em razão de seu cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão. Lembrando que síndicos não se usa mais essa terminologia, é administrador da massa falida, né, ou da empresa em recuperação judicial. Comissários seria em relação a concordata, também não existe mais essa figura. No parágrafo único, nós temos que a obrigação prevista neste artigo não abrange a prestação de informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão. O artigo 198 do Código Tributário Nacional trata do sigilo fiscal, dizendo que, sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação por parte da Fazenda Pública ou dos seus servidores de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado dos seus negócios ou atividades. O parágrafo 1º traz algumas exceções em relação a esse sigilo, estabelecendo, se forem requisições de autoridade judiciária no interesse da justiça, poderão essas informações serem prestadas, solicitações de autoridade administrativa no interesse da administração pública, desde que seja comprovada a instauração regular de processo administrativo no órgão ou na entidade respectiva, com o objetivo de investigar o sujeito passivo a que se refere a informação, por prática de infração administrativa. Em decisão plenária do Supremo Tribunal Federal, ocorrida em 24 de 2 de 2016, julgando as ações diretas de inconstitucionalidade números 2859, 2390, 2386 e 2397, bem assim o recurso extraordinário 601314, com repercussão geral, de relatoria do ministro Edson Fachin, reconheceu-se a constitucionalidade do artigo 6º da Lei Complementar número 105 de 2001, vindo assim a ser autorizada a quebra do sigilo bancário pelo fisco sem necessidade de autorização judicial. Mas no julgado, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu requisitos que limitam tal quebra nos seguintes termos: a necessidade de haver processo administrativo instaurado para a obtenção das informações bancárias dos contribuintes, indispensabilidade de acesso a tais informações, mediante a existência de sistemas certificados de segurança e registros de acesso do agente público para evitar a manipulação indevida dos dados e desvio de finalidade, e que seja garantido ao contribuinte a prévia notificação de abertura do processo e amplo acesso aos autos. O parágrafo 2º deste artigo 198 estabelece que o intercâmbio de informação sigilosa no âmbito da administração pública será realizado mediante processo regularmente instaurado e a entrega será feita pessoalmente à autoridade solicitante, mediante recibo que formalize a transferência e assegure a preservação do sigilo. Não é vedada, diz o parágrafo 3º, a divulgação de informações relativas a representações fiscais para fins penais, inscrições na dívida ativa da Fazenda Pública, parcelamento ou moratória. O artigo 199 do Código Tributário Nacional
estabelece que a Fazenda Pública da União e as dos estados, do Distrito Federal e dos municípios prestar-se-ão mútua assistência para a fiscalização dos tributos respectivos e permuta de informações na forma estabelecida em caráter geral ou específico por lei ou convênio. Parágrafo único. A Fazenda Pública da União, na forma estabelecida em tratados, acordos ou convênios, poderá permutar informações com estados estrangeiros no interesse da arrecadação e fiscalização de tributos. No artigo 200, temos que as autoridades administrativas federais poderão requisitar o auxílio da Força Pública Federal, Estadual ou Municipal e, reciprocamente, quando vítimas de embaraço ou desacato no exercício de suas funções ou quando necessário a efetivação de medida prevista na legislação tributária, ainda que não se configure fato definido em lei como crime ou contravenção. Ainda sobre fiscalização tributária, quando estudarmos processo administrativo tributário federal, nós vamos nos debruçar em relação a dispositivos que envolvem procedimento administrativo fiscal, que exatamente diz respeito à atividade de fiscalização, e traremos então uma complementação em relação à fiscalização, a este tema da fiscalização tributária, tá certo? Até a próxima aula, bons estudos.